A romantic poster in realistic style capturing the tender moment of two young Portuguese men standing on a sunlit Lisbon terrace overlooking the Tagus River at dusk, one with two sled darker and a vulnerable gas holding a faded photo, the other with warm eyes and a reassuring hand on his shoulder, their faces close in quiet intimacy, golden sunlight biting their skin in soft glows, evoking deep emotional connection and unspoken love amidst blooming jacaranda trees, vibrant yet serene. Atmosphere with city's red rooftops blaring in the background, I'd tail on expressions of longing and hope, no dark shadows, full warm lighting, captivating and heartfelt, with a small audio icon and audio text in the bottom right corner. O avião aterrissou no aeroporto de Lisboa com um estrondo que ecoou como um trovão no peito de João. Ele apertava o corrimão da escada rolante, o coração disparado, enquanto via a multidão se abrir como um mar agitado. E ali, emergindo da névoa de passageiros, estava Miguel, o irmão mais velho, de volta após 3 anos na América do Sul, mas não sozinho, ao seu lado, de mãos dadas, um homem de olhos escuros o beijava com uma paixão que congelou o ar ao redor. A família, reunida atrás de João, soltou um suspiro coletivo de choque, e o mundo de João desabou em um instante, revelando o segredo que mudaria tudo para sempre. João piscou, tentando processar a cena que se desenrolava como um filme em câmara lenta. O ar do aeroporto cheirava a café forte e ansiedade, misturado ao perfume distante do Oceano Atlântico que sempre pairava sobre Lisboa. Ele tinha 17 anos agora, magro e de cabelos castanhos desgrenhados que caíam sobre os olhos castanhos, olhos que carregavam o peso de segredos próprios. 3 anos sem Miguel parecia uma eternidade. O irmão havia partido para o Brasil em busca de aventuras, de uma vida além das ruas estreitas de Alfama, onde a família vivia em uma casa apertada, cheia de azulejos rachados e memórias amargas. A mãe, Dona Rosa, uma mulher de 45 anos com mãos calejadas de costurar rendas para turistas, havia chorado noites inteiras pela ausência do filho mais velho. O pai, António, um pescador aposentado de ombros largos e silêncios profundos, fingia indiferença, mas seus olhos traíam a dor. E João? João era o elo frágil, o filho do meio que carregava o fardo de ser invisível, de esconder sua própria verdade em um país onde o sol brilhava, mas as sombras da tradição ainda se estendiam longas. Eles se aproximaram, o grupo familiar como uma procissão hesitante. Miguel, com 24 anos, estava mais alto, mais bronzeado, o cabelo preto agora curto e estiloso, vestindo uma camisa branca desabotoada que revelava um colar de conchas do litoral brasileiro. Ao seu lado, o homem, chamava-se Rafael, como João descobriria em segundos, era esguio, com pele morena e um sorriso que iluminava o terminal lotado. Irmãozinho, gritou Miguel, abrindo os braços e ignorando o burburinho que se formava. Ele envolveu João em um abraço apertado, o cheiro de sal e aventura impregnado em sua roupa. Você cresceu tanto. Olha só para você, o pequeno João virando homem. João retribuiu o abraço, mas seu olhar desviou para Rafael, que observava com uma mistura de curiosidade e afeto. Quem é ele? Murmurou João, a voz baixa para não alertar os pais, que se aproximavam devagar. Miguel riu, um riso leve que contrastava com a tensão no ar. Rafael, meu companheiro de viagem. Ele veio comigo. Queria apresentar vocês direito. A palavra companheiro pairou como uma névoa, e João sentiu um arrepio. Ele sabia o que aquilo significava, porque carregava o mesmo peso em seu peito há 2 anos, desde que beijara pela primeira vez um garoto da escola em um beco escondido atrás da sede de Lisboa. Mas para a família, era uma bomba relógio. Dona Rosa chegou primeiro, os olhos arregalados fixos na mão de Miguel ainda entrelaçada à de Rafael. Meu filho. O que é isso? Sua voz tremia, as rendas de sua blusa branca tremendo com o peito ofegante. António parou ao lado dela, os punhos cerrados, o rosto endurecido como as rochas de Cabo da Roca. Miguel, explica-te. Quem é este homem? O tom era baixo, mas carregado de uma fúria contida que João conhecia bem, a mesma que explodia em discussões sobre valores tradicionais à mesa de jantar. Miguel endireitou os ombros, o sorriso vacilando pela primeira vez. Mãe, pai. Rafael não é só um amigo. Ele é meu amor. Nós nos conhecemos no Rio, e, bem, decidimos voltar juntos. Para cá, para casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pontuado apenas pelo anúncio de um voo atrasado e quando pelos alto-falantes. Dona Rosa levou a mão à boca, lágrimas brotando como gotas de chuva em uma janela embaçada.
Amor. Com o homem. Meu Deus, Miguel, o que dirão as pessoas? O que dirá o padre na missa de domingo? Antônio deu um passo à frente, a voz rouca como o mar em tempestade. Isso é uma vergonha. Você viajou o mundo para voltar com isso. Nós te criamos melhor que isso. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele queria gritar, revelar seu próprio segredo para dividir o peso, mas as palavras travaram na garganta. Em vez disso, ele se colocou entre o pai e o irmão, as mãos erguidas em um gesto de paz frágil. Pai, por favor. Miguel é o mesmo de sempre. Ele só encontrou alguém. Mas sua voz soou fraca, e quando sua própria hipocrisia. Rafael, sentindo a tensão, apertou a mão de Miguel e murmurou algo em português macio, com sotaque brasileiro. Eu posso esperar no carro, se for melhor. Não, pensou João. Isso só pioraria tudo. A viagem de volta para Alfama foi um calvário de silêncios pontuados por sussurros furiosos. O táxi serpenteava pelas colinas de Lisboa, passando por miradores onde turistas tiravam selfies com o castelo de São Jorge ao fundo, alheios ao drama que se desenrolava no banco de trás. Miguel e Rafael sentavam-se juntos, ombro a ombro, enquanto Dona Rosa virava o rosto para a janela, murmurando ave-marias baixinho. Antônio olhava fixo para a frente, as veias no pescoço pulsando. João, espremido entre eles, sentia o ar denso como fumaça de um incêndio florestal. Miguel, por que não nos contou antes? Sussurrou ele quando os pais cochilavam exaustos. O irmão virou-se, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo. Eu tinha medo, João. Medo de que vocês me rejeitassem antes mesmo de eu pisar em Lisboa. Mas agora. Agora é real, Rafael, é real. E eu não vou me esconder mais. Naquela noite, a casa em Alfama, um sobrado estreito com varanda de ferro forjado e vista para o Tejo, tornou-se um campo de batalha emocional. O jantar, um bacalhau à brasa improvisado por Dona Rosa, ficou intocado na mesa de madeira gasta. Rafael, educado e paciente, tentou quebrar o gelo contando histórias do Carnaval do Rio, mas cada riso forçado de Miguel só aprofundava o abismo. Vocês não entendem, disse Miguel finalmente, batendo a mão na mesa. Eu parti porque me sentia sufocado aqui. As olhadelas na rua, os sussurros na paróquia. No Brasil, eu me libertei. Encontrei comunidades, amigos que vivem como eu sou. E Rafael. Ele me salvou de mim mesmo. Antônio se levantou, a cadeira rangendo como um lamento. Salvou? Você acha que isso salva nossa família? Amanhã, os vizinhos vão saber. O Sr. Manuel do Peixe vai espalhar pela feira. Somos católicos, Miguel. Isso é pecado. As palavras cortaram como facas, e João viu o rosto da mãe se contorcer em agonia. Ele se lembrou das noites em que ela o abraçava, dizendo que Deus amava todos os filhos, mas agora via o conflito rasgando-o por dentro. Filho, pense na sua alma, implorou ela. Pensa em nós. Em como isso nos machuca. João não aguentou mais. Seu segredo, guardado como uma ferida aberta, pulsava com urgência. Ele se levantou, as pernas trêmulas. Parem. Todos vocês. A voz saiu mais alta do que pretendia, e quando pelas paredes de azulejo azul e branco. Os olhares se voltaram para ele, surpresos. Miguel não está sozinho nisso. Eu também sou assim. Gay. Como ele. O silêncio que se seguiu foi mais profundo que o Tejo ao entardecer. Dona Rosa desabou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Antônio o encarou como se visse um estranho. Miguel, porém, sorriu, um sorriso de irmão, de cúmplice. João. Por que não disse antes? Rafaela sentiu, os olhos cheios de empatia. Mas o choque não parou ali. Enquanto a família digeria a dupla revelação, um telefonema noturno mudou tudo. Era tia Luísa, da paróquia, sussurrando para Dona Rosa sobre rumores que já circulavam, não só sobre Miguel, mas sobre João também, graças a um vizinho bisbilheteiro que o vira meses antes com um garoto chamado Tiago na praia de Cascais. Eles sabem, Rosa. Todo mundo sabe. A mãe desligou o telefone com mãos trêmulas, o rosto pálido como as velas da igreja.
O que fizemos de errado? Murmurou ela, olhando para os filhos como se fossem fantasmas. Naquela primeira noite de volta, enquanto Lisboa dormia sob um céu estrelado, João e Miguel se sentaram na varanda, o rio refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como joias espalhadas. Rafael se juntara a eles, discreto, oferecendo cigarros que ninguém fumou. Eu imaginei isso 1000 vezes, confessou Miguel, a voz baixa contra o murmúrio das gaivotas. Voltar e contar tudo. Mas não assim, não com tanta dor. João assentiu, sentindo pela primeira vez o alívio de não estar sozinho. Eu te invejei, sabe? Você partiu, viveu. Eu fiquei aqui, escondido atrás de livros e desenhos. Ele era artista, rabiscava retratos de rostos masculinos em cadernos escondidos, sonhando com uma vida além das muralhas invisíveis de Alfama. Rafael, com sua calma brasileira, interveio suavemente. No Rio, há paradas do orgulho que enchem as ruas de cores. Aqui em Portugal, as coisas mudaram, casamento igual, leis a favor. Mas o coração das pessoas leva tempo. Miguel pegou a mão dele, um gesto simples que fez João sorrir pela primeira vez naquela noite. Mas o sorriso durou pouco. Da cozinha, veio o som de pratos se quebrando, Dona Rosa, em um surto de desespero, derrubara a louça da avó. Eu não aguento, gritou ela, correndo para o quarto. Antônio a seguiu, murmurando desculpas incoerentes. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão. Miguel e Rafael se instalaram no quarto de hóspedes, uma alcova apertada com cama de solteiro que forçava intimidade improvável. João os via sussurrar à noite, invejando aquela liberdade, mas também temendo pelo futuro. A paróquia os evitou, o padre mandou um recado através de tia Luísa, orem pela cura. Na escola, João enfrentou olhares curiosos, o boato se espalhara como fogo em palha seca. Seus amigos, um grupo misto de adolescentes de bairros vizinhos, dividiram-se, alguns o abraçaram, como a extrovertida Sofia, que pintava bandeiras arco-íris em suas unhas, outros, como o machão Pedro, viraram as costas, murmurando aberrações. Mas o verdadeiro conflito veio de dentro. Uma noite, após um jantar silencioso onde ninguém tocou no ensopado de grão de bico, Antônio confrontou Miguel no pátio. Você acha que pode trazer esse estilo de vida para cá e tudo continuar igual? Eu trabalhei a vida toda no mar para dar-lhes um nome limpo. Miguel rebateu, a voz firme pela primeira vez. Pai, o nome da família não se suja com amor. Se suja, é porque vocês o mantêm preso em mentiras. A discussão escalou, punhos cerrados, até João intervir novamente, arrastando o pai para dentro enquanto Rafael acalmava Miguel com palavras doces em português misturado a gírias cariocas. Enquanto isso, João reencontrou Tiago, o garoto da praia, em um café escondido no bairro Alto. Tiago, 18 anos, com cabelos loiros oxigenados e um piercing no lábio, era o oposto de João, extrovertido, tatuado, dono de um sorriso que desarmava defesas. Ouvi sobre seu irmão, disse ele, servindo cafés quentes com canela. Corajoso, hein? E você? Ainda escondendo. João corou, contando pela primeira vez sobre a revelação em família. É como se eu tivesse aberto a caixa de Pandora. Agora tudo explode. Tiago pegou sua mão por baixo da mesa, um toque elétrico que fez o coração de João acelerarem. Então deixa explodir. Eu te apoio. Nós podemos ser algo mais, se quiser. A atração entre eles crescia como era nas paredes de pedra de Lisboa, mas não sem espinhos. Tiago tinha seus próprios demónios, um pai alcoólatra que o expulsara de casa por ser diferente, forçando-o a trabalhar como barista para sobreviver. Eu amo você, João, confessou ele uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, sob árvores frondosas que filtravam o sol em padrões dançantes. Mas tenho medo de machucar você com minha bagunça. João, tocado pela vulnerabilidade, beijou levemente na bochecha, um gesto inocente, mas carregado de promessas. Nós superamos juntos. Como Miguel e Rafael. Porém, o destino tinha reviravoltas cruéis. Uma semana após a chegada, Dona Rosa sofreu um colapso nervoso, desmaiando na feira da Ribeira das Naus enquanto comprava peixe fresco. Levada ao Hospital de São José, os médicos diagnosticaram estresse agudo, agravado por conflitos familiares. Lá, deitada em uma cama branca, ela chamou João ao lado.
Filho. Perdoa-me. Eu te amo, mas isso me quebra. Volta ao normal, por favor. As palavras foram como sal em feridas abertas. João saiu correndo, lágrimas escorrendo pelo rosto, direto para os braços de Miguel. Ela quer que eu mude. Que eu finja. Miguel, com olhos marejados, abraçou-o forte. Ela vai entender, com tempo. Lembra da avó. Ela nos contava histórias de amores proibidos nas crônicas de reis. O amor vence, João. Rafael, sempre o pacificador, sugeriu uma viagem curta a Sintra, para respirar ar puro entre os palácios encantados. Mas antes que pudessem partir, o golpe final veio. António, em um acesso de raiva, expulsou Rafael da casa. Saia! Não quero ver sua cara aqui. O brasileiro saiu em silêncio, a mala na mão, deixando Miguel devastado. Ele vai ficar em um albergue por enquanto, disse Miguel, a voz embargada. Mas isso acaba comigo, pai. Você está nos destruindo. João, dividido, confrontou o pai pela primeira vez. Você nos ama ou ama a imagem que os outros têm de nós? Miguel partiu uma vez por causa disso. Não o force a partir de novo. António, o homem de ferro, rachou por um instante. Eu tenho medo, filho. Medo de perder vocês para um mundo que não perdoa. Foi o primeiro vislumbre de vulnerabilidade, um fio de esperança em meio ao caos. Enquanto a família se fragmentava, João e Tiago encontravam refúgio um no outro. Eles passeavam pelo Chiado, discutindo livros. João devorava Saramago, sonhando com realidades alternativas. Tiago preferia a poesia de Fernando Pessoa, recitando versos sobre múltiplas almas. Somos como o guardador de rebanhos, disse Tiago uma noite, deitados na grama do Parque Eduardo VII, o skyline de Lisboa piscando ao longe. Vivemos em mundos paralelos, mas nos encontramos aqui. O beijo que se seguiu foi o primeiro verdadeiro de João, suave, cheio de emoção crua, sem pressa ou culpa. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. Miguel havia desaparecido após uma briga com o pai, deixando apenas um bilhete: preciso de ar. Volto em breve. Cuida da mãe. O pânico se instalou. A família vasculhou Lisboa, os miradores, as docas, até o bairro alto onde a noite fervilhava de bares LGBTQ+. Dona Rosa, recuperada o suficiente para ajudar, chorava enquanto ligava para amigos. Meu menino. Onde ele foi? João, com Tiago ao lado, dirigiu-se ao porto, lembrando das histórias de infância onde Miguel prometia velejar com ele pelo Tejo. Foi lá, sob as luzes dos guindastes, que o encontraram, sentado na margem, olhando o rio como se buscasse respostas nas águas escuras. Miguel, gritou João, correndo. O irmão se virou, o rosto inchado de choro. Eu não aguento mais lutar sozinho, João. Rafael quer ir embora, diz que não suporta me ver sofrer. Eles se abraçaram ali, irmãos unidos contra a maré. Tiago, discreto, ofereceu água e palavras de conforto. Naquela noite, de volta à casa, a reconciliação começou devagar. Dona Rosa, exausta, preparou chá de camomila e sentou-se com os filhos. Eu li sobre isso, confessou ela, voz trêmula. Na internet, em um site da Igreja Progressista. Diz que Deus ama o amor verdadeiro. Talvez. Talvez eu esteja errada. António, porém, resistia. Ele se trancou no quarto, fumando cigarros que Dona Rosa odiava, revivendo memórias de sua própria juventude, um amor não correspondido por um companheiro de pesca, enterrado sob camadas de machismo. Eu não sei como amar assim, admitiu ele finalmente, em uma conversa sussurrada com João na cozinha ao amanhecer. Me ensina, filho. Como vocês vivem com isso no peito? A virada veio inesperada, como as chuvas de outono em Lisboa. Tia Luísa, a fofoqueira da paróquia, bateu à porta com um pedido de desculpas. Eu espalhei coisas ruins, Rosa. Mas ontem, no grupo de oração, falamos de aceitação. Meu sobrinho. Ele é como seus meninos. E eu o amo. A confissão abriu as comportas, vizinhos vieram, não com foices, mas com pratos de doçaria e histórias próprias. O Sr. Manuel trouxe vinhos do Douro e admitiu: meu cunhado vive em Cascais com o parceiro. São felizes.
Aos poucos, Alfama se revelava menos hostil, mais como um mosaico de azulejos, imperfeito, mas belo. Miguel e Rafael se reconciliaram em um piquenique no Monsanto, onde o irmão pediu o namorado em casamento com um anel simples de prata, comprado em uma feirinha de Belém. Casa comigo, em Portugal ou no Brasil, onde for. Rafael, lágrimas nos olhos, disse sim, e João, testemunha, sentiu uma onda de esperança. Sua própria jornada com Tiago avançava. Eles sonhavam em abrir uma galeria de arte LGBTQ+, no Chiado, expondo desenhos de João ao lado de fotos de Tiago capturando rostos da comunidade. Mas o clímax se aproximava como uma onda gigante. Durante a Parada do Orgulho em Lisboa, com milhares marchando pelas ruas pavimentadas, a família toda, sim, incluindo António, relutante mas presente, juntou-se à multidão. Bandeiras arco-íris tremulavam ao vento, música ecoava de Camões a Pessoa adaptados em hinos de liberdade. João marchava de mãos dadas com Tiago, Miguel e Rafael logo atrás, Dona Rosa carregando uma placa, Amor é amor. António, suando sob o sol de junho, murmurou para o filho, eu entendo agora. Desculpa pelo tempo perdido. No entanto, o conflito final irrompeu quando um grupo de manifestantes contrários, liderados por um ex-colega de António, tentou interromper a marcha com gritos e cartazes homofóbicos. Pecadores! Voltem para o armário. Uma confusão se formou, empurrões, polícia intervindo. João foi separado de Tiago na multidão, o pânico subindo como baile. Ele gritou o nome do namorado, o coração martelando, até avistar Miguel enfrentando o agressor, não com violência, mas com palavras, vocês têm medo do que não entendem. Mas o amor não destrói, cura. A briga se acalmou, mas não sem feridas. Tiago apareceu machucado no braço, um hematoma roxo fluorescente como uma flor indesejada. Estou bem, disse ele, abraçando João. Nós vencemos isso. De volta à casa, Dona Rosa limpou o ferimento com gentileza maternal, enquanto António oferecia uma garrafa de vinho, para os corajosos da família. Os meses seguintes trouxeram cura lenta, como o Tejo lambendo as margens após uma tempestade. Miguel e Rafael se casaram em uma cerimônia simples no cartório de Lisboa, com a família presente e aplausos ecoando. João, agora com 18 anos, expôs seus desenhos pela primeira vez na Galeria Sonhada, retratos de rostos que capturavam almas nuas. Tiago estava ao seu lado, o amor florescendo em quietudes compartilhadas, conversas até o amanhecer, passeios de elétrico pelo bairro alto, sonhos de um futuro sem máscaras. E o segredo revelado, que chocado todos no início, tornou-se o catalisador de uma nova era. A família, outrora fragmentada, tecia laços mais fortes, entrelaçados com fios de compreensão e perdão. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos sussurrados, testemunhava mais uma história de amor que desafiava as correntes do preconceito, provando que, no fim, o coração português bate no ritmo da liberdade. João acordou com o sol filtrando pelas persianas de madeira da varanda, o cheiro de pastéis de nata subindo da padaria da esquina. Era o dia após a parada, e a Alfama parecia renovada, as ruas lavadas pela chuva noturna, os gatos vadios espreguiçando-se nos parapeitos. Ele se espreguiçou na cama estreita, o corpo ainda dolorido da marcha, mas o espírito leve como uma brisa de verão. Ao lado, em um colchão no chão, Tiago roncava suavemente, o braço tatuado estendido como um convite. João sorriu, traçando com o dedo o desenho de uma âncora no pulso dele, símbolo de estabilidade em mares turbulentos. Desceu as escadas rangentes, o piso de tacos gemendo sob seus pés descalços. Na cozinha, Dona Rosa mexia uma panela de arroz doce, o vapor subindo em espirais preguiçosas. Bom dia, meu amor, disse ela, sem o tom forçado dos dias anteriores. Havia uma suavidade nova em seus olhos, como se a confissão na parada tivesse lavado anos de culpa. Senta. Fiz para vocês. João obedeceu, devorando a colherada cremosa, o canela picante dançando na língua. Obrigado, mãe. E sobre ontem? Você foi incrível com a placa. Ela corou, limpando as mãos no avental florido. Eu pensei no que o padre disse, no grupo. O amor de Deus é maior que nossos medos. E vendo vocês marchando, felizes. Eu quis fazer parte. Um riso tímido escapou dela, e João sentiu as lágrimas penicarem. Era o começo de algo real, não uma trégua frágil. António entrou então, carregando o jornal do dia, o diário de notícias aberto na página da parada.
Olha só, grunhiu ele, dobrando o papel, dizem que foi a maior de sempre. Milhares. Não era um elogio direto, mas para o pai, era um passo gigante. Miguel e Rafael já haviam partido para um passeio pelo Tejo, alugando um barco pequeno para revisitar os lugares da infância. Vamos curar as feridas com água salgada, dissera Miguel na véspera, pescando para João. Agora, sozinho com os pais, João aproveitou para aprofundar a conversa. Pai, me conta sobre o mar. Você sempre disse que ele não julga. Antônio sentou-se pesadamente, os olhos distantes como horizontes. O mar leva tudo, bons e maus ventos. Mas na juventude. Eu perdi um amigo para ele. Não só na rede, no coração. Ele era como vocês, e eu. Fingi que não via. A revelação caiu como uma concha quebrada, revelando pérolas escondidas. João estendeu a mão, e pela primeira vez, o pai a apertou. Obrigado por contar. Isso nos torna mais fortes. Tiago desceu em seguida, os cabelos desgrenhados e um sorriso sonolento. Cheiro de paraíso aqui. Ele beijou a bochecha de João casualmente, e Dona Rosa, em vez de virar o rosto, ofereceu-lhe uma tigela. Coma, rapaz. Você precisa de forças para aguentar meu filho teimoso. O riso coletivo encheu a cozinha, um som raro como um eclipse, mas bem-vindo como o nascer do sol. A tarde trouxe um novo conflito, sutil como uma corrente subterrânea. Sofia, a amiga de João da escola, ligou animada. Ei, vi seus desenhos na galeria online. Incríveis. Mas tem um cara te procurando. Diz que é primo de longe, de Évora. Quer te dar algo do Miguel. Curioso, João marcou um encontro no Café Nicola, no Rossio, onde pombos bicavam migalhas sob as estátuas de Camões. O homem chegou pontual, alto, de uns 30 anos, com barba rala e olhos penetrantes que lembravam vagamente o irmão. Chamo-me Carlos, disse ele, estendendo a mão. Primo distante. Miguel me pediu para trazer isto. Entregou um pacote embrulhado em papel pardo, dentro, um álbum de fotos antigas, da família antes da partida, mas com anotações manuscritas de Miguel, para João, lembre-se de quem somos, não do que fingimos ser. Eles conversaram, e Carlos revelou mais. Miguel me escreveu sobre você. Sobre o segredo duplo. Eu sou como vocês. Casei-me com uma mulher por pressão, mas agora, divorciado, vivo livre em Évora. Queria te dizer, não espere tanto quanto eu esperei. O encontro plantou sementes de dúvida em João, e se sua relação com Tiago fosse precipitada. Tiago, com sua bagagem pesada, era fogo vivo, João, água calma. Mas o medo de perder o impulsionou a correr para o apartamento alugado de Tiago no Cais do Sodré, onde o encontrou pintando um mural de arco-íris em uma parede branca. Eu te amo, disse João sem preâmbulos, beijando-o com urgência. Não importa o tempo, importa o agora. Tiago largou o pincel, tinta azul manchando suas mãos, e retribuiu o abraço. Então vamos construir isso, devagar. Eles passaram a noite planejando a galeria, exposições temáticas, noites de poesia queer, parcerias com associações como a Ilga Portugal. Sonhos tecidos em sussurros, sob o teto gotejante de chuva fina. Mas o passado não solta fácil. Dias depois, um envelope anónimo chegou à casa, fotos granuladas de João e Tiago na praia de Cascais, tiradas meses antes, com uma nota rabiscada, arrependa-se ou sofra. O remetente era anónimo, mas João reconheceu a caligrafia distorcida, Pedro, o ex-amigo traidor da escola. O medo se instalou como névoa matinal, e João confrontou-o no pátio da escola, sob o sino tocando a hora. Porquê? Nós éramos amigos. Pedro, com olhos evasivos, cuspiu, porque você me faz questionar tudo. Meu pai. Ele me bate se souber. Melhor te calar a ti do que a mim. O confronto escalou para uma briga física, socos trocados na poeira do recreio, até professores intervirem. Expulso temporariamente, João voltou para casa machucado, o lábio inchado. Miguel, ao saber, foi buscar Pedro pessoalmente. Garoto, o ódio não te salva, te afunda. Eu sei, porque quase me afoguei nele. As palavras, ditas com a autoridade de quem sobrevivera, abalaram Pedro. Dias depois,
Ele apareceu na porta de João com um pedido de desculpas e as fotos queimadas em uma lata. Eu acho que sou como você. Me ajuda? A redenção de Pedro trouxe um novo aliado, mas também revelou camadas mais profundas na comunidade. Eles formaram um grupo informal, Arco-Íris de Alfama, reunindo jovens que eram do bairro para conversas em cafés escondidos. Sofia liderava com energia, organizando eventos discretos, leituras de poesia em sótãos, caminhadas noturnas pelo Tejo com lanternas. João desenhava cartazes, capturando essências em traços suaves, enquanto Tiago fotografava os momentos, imortalizando sorrisos tímidos. Enquanto isso, a relação de Miguel e Rafael enfrentava sua própria provação. Planejando a lua de mel no Algarve, eles descobriram que o hotel escolhido era gerido por um dono conservador que, ao saber do casamento, cancelou a reserva com uma desculpa esfarrapada. Não queremos esse tipo de hóspede. Furiosos, eles denunciaram a Associação de Turismo, e a notícia se espalhou, forçando o hotel a se retratar publicamente. É progresso, disse Rafael, abraçando Miguel na varanda. Pequenas vitórias constroem muralhas. Para João, o ápice emocional veio em uma viagem familiar a Óbidos, a vila medieval com muralhas que pareciam saídas de contos de fadas. Dona Rosa sugerira o passeio como férias de cura, e pela primeira vez, os 6, incluindo Tiago e Pedro como adotados, viajaram juntos em um micro-ônibus alugado. Lá, entre livrarias escondidas em antigas casas e festas de chocolate, conversas fluíram livres. António compartilhou histórias de pescarias com o amigo perdido, encontrando paz em admitir o luto. Ele se chamava Francisco. Morreu no mar, e eu nunca disse adeus direito. Naquela noite, sob estrelas que pontilhavam o céu como confetes, João e Tiago caminharam pelas muralhas, o vento sussurrando segredos antigos. Eu te disse que o amor vence, murmurou Tiago, entrelaçando os dedos. João assentiu, o coração pleno. E as famílias também, quando se abrem. Longe dali, Miguel propôs a Rafael sob um castelo iluminado, e o sim ecoou como um sino. De volta a Lisboa, o grupo crescia. A galeria abriu portas em uma loja vazia no Chiado, batizada Sombras e Luzes, expondo obras de artistas quer portugueses, de pintores de Coimbra a poetas de Porto. A inauguração lutou, com Dona Rosa servindo pastéis e António apertando mãos relutantemente. Tia Luísa veio, trazendo doações da paróquia reformista. Até Pedro expôs um desenho cru de sua jornada interna, intitulado Saindo do Armário Escuro. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta final. Durante a exposição, um repórter da RTP apareceu, filmando para um documentário sobre famílias modernas em Portugal. A família de João foi destaque, de choque a abraço, a história dos irmãos de Alfama. A transmissão nacional chocou novamente, mas dessa vez com positividade. Mensagens inundaram o telefone, apoio de celebridades, convites para palestras, até uma bolsa para João estudar arte em Barcelona. Anos depois, refletindo do terraço da galeria expandida, João via o Tejo fluir eterno. Miguel e Rafael adotaram uma criança brasileira, trazendo alegria ruidosa à casa. Tiago e ele, casados em uma cerimônia no Jardim da Estrela, planejavam viagens. António, agora avô honorário, contava histórias que era para os sobrinhos postiços. Dona Rosa tricotava bandeiras arco-íris, orgulhosa. O segredo, outrora uma ferida, cicatrizar em força. Em Portugal, onde o sol beija o mar sem julgar, o amor, em todas as suas formas, finalmente encontrara seu porto seguro. O outono chegou a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes tardios da parada, e com ele, uma calmaria enganosa. João, agora com 18 anos completos, acordava cedo para a rotina da galeria, o ar fresco do Chiado carregado de cheiro de castanhas assadas vendidas nas esquinas. Tiago já estava lá, varrendo o piso de pedra enquanto ouvia fado no rádio antigo, Amália Rodrigues cantando de amores perdidos, ironicamente apropriado. Bom dia, artista, disse ele, roubando um beijo rápido antes de João pendurar novas telas. As obras eram de Pedro, que evoluíra de rabiscos amadores para retratos vívidos de rostos trans do bairro, capturando transições com traços delicados de lápis. A galeria prosperava, atraindo turistas curiosos e locais em busca de refúgio. Sofia gerenciava as visitas guiadas, sua voz animada ecoando pelas paredes brancas. Aqui, a arte não é só beleza, é resistência.
Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. Dona Rosa, apesar da fachada de aceitação, lutava com pesadelos recorrentes, visões da paróquia a julgando, do padre balançando a cabeça em desaprovação. Eu rezo, João, confessou ela uma manhã, ajudando a arrumar flores frescas nos vasos. Rezo para que Deus me perdoe por amar vocês como são. João a abraçou, sentindo o tremor em seus ombros. Mãe, o perdão vem de dentro. Você nos salvou ao se abrir. Mas ele via as rachaduras, as missas que ela pulava, as visitas à tia Luísa que terminavam em lágrimas. Antônio, por sua vez, canalizava a inquietude em projetos práticos, consertando o telhado da casa, plantando um jardim de ervas no pátio, como se domar a terra domasse o caos interno. O mar me ensinou paciência, disse ele a Miguel durante um churrasco familiar, espetos de sardinhas chiando na grelha. Mas isso é um furacão. Miguel, com Rafael agora morando permanentemente, planejava expandir o negócio deles, uma agência de ecoturismo oferecendo tours pelo Alentejo para casais LGBTQ+. Vamos mostrar Portugal autêntico, entusiasmava-se ele, mapas espalhados na mesa de jantar. Praias desertas, vilas escondidas, sem olhar juízes. Rafael, com seu otimismo brasileiro, adicionava toques culturais, aulas de samba misturadas a danças tradicionais alentejanas. Mas uma ligação do Brasil abalou o equilíbrio. A mãe de Rafael, viúva e devota, recusava-se a vir ao casamento formal. Ela diz que é contra a vontade de Deus, murmurou Rafael a João em particular, os olhos úmidos. Eu a amo, mas dói. João, tocado, organizou uma videochamada surpresa na galeria, com a família reunida ao redor de um laptop. Dona Rosa preparou brigadeiros caseiros, uma concessão ao sotaque de Rafael, e Antônio, desajeitado, acenou para a tela. A mãe de Rafael, Dona Maria, apareceu hesitante, o rosto envelhecido pelo sol de Salvador. Meu filho. Vocês parecem felizes. As palavras iniciais foram gélidas, mas à medida que Rafael contava histórias, do mar de Lisboa ao calor da família adotiva, o gelo derreteu. Talvez eu vá, um dia, concedeu ela, antes de desligar. Foi um pequeno milagre, e Rafael chorou nos braços de Miguel, aliviado. Enquanto isso, a relação de João e Tiago testava limites. Uma exposição conjunta em Porto exigia viagens separadas. João ficaria em Lisboa para a escola, Tiago partiria por uma semana para coordenar com galerias nortenhas. Vai ser bom, disse Tiago, empacotando a mala no apartamento apertado, paredes cobertas de polaroides deles dois. Espaço para respirar. Mas João sentia o pânico subir, ecos do abandono de Miguel anos antes. E se você encontrar alguém melhor lá? Alguém sem bagagem familiar? Tiago parou, a mala caindo. João, minha bagagem é você. Nós somos âncora um do outro. O beijo que se seguiu foi feroz, cheio de promessas não ditas, mas o medo persistia como uma sombra. A separação trouxe revelações inesperadas. Sozinho, João mergulhou em diários antigos, descobrindo entradas de Miguel sobre dúvidas semelhantes antes da partida. Eu amava um garoto aqui, mas o medo me levou embora, escrevera o irmão. Inspirado, João escreveu sua própria confissão, um conto curto sobre dois amantes em Muralhas de Óbidos, submetido a um concurso literário da Casa Fernando Pessoa. Ganhou menção honrosa, e a publicação no jornal local trouxe visitantes à galeria, escritores, editores, até um professor de literatura que ofereceu mentoria. Tiago, em Porto, enfrentou seu demonio, o ex-namorado, um artista falido chamado Hugo, apareceu na exposição bêbado, acusando-o de trair por se mudar para Lisboa. Você fugiu de mim por causa daquela famíliazinha que era perfeita. A briga atraiu olhares, e Tiago, contendo a raiva, arrastou-o para fora. Eu não fugi, eu cresci. Vai em frente, Hugo. Mas o incidente o abalou, e ele ligou para João à meia-noite, voz trêmula. Eu sinto sua falta. Mais do que pensei. João, acordado pelo toque, sussurrou, volte. Nós enfrentamos juntos. O reencontro no terminal de Santa Apolónia foi cinematográfico, chuva fina caindo, trens assobiando, e Tiago emergindo da multidão com um buquê de girassóis encharcados. Para o meu sol, disse ele, e eles riram, abraçando-se enquanto o mundo borrava ao redor. Mas o idílio foi interrompido por uma notícia bombástica. Pedro, o ex-bullying agora amigo,
revelara ser HIV positivo, contraído em uma relação anterior não protegida. Eu não sabia como contar, confessou ele na galeria, voz baixa enquanto limpava lágrimas. O grupo se mobilizou, testes gratuitos no centro de saúde, palestras sobre prevenção, e João desenhou um póster, invisível, mas invencível, com silhuetas entrelaçadas. A revelação de Pedro uniu o círculo mais do que nunca. Sofia organizou uma campanha de conscientização, marchando com faixas pelo Rossio. Miguel doou para a causa, recordando amigos perdidos no Brasil para a epidemia. Não vamos repetir erros, disse ele. Até António contribuiu, usando contatos de pescadores para distribuir folhetos em docas. Dona Rosa, tocada, voluntariou-se na associação, aprendendo sobre medicação e estigma. Meu neto honorário precisa de avós fortes, brincou ela com Pedro, que curou de emoção. O clímax da estação veio com o Festival Literário de Lisboa, onde o conto de João foi lido em voz alta no convento de São Francisco. A plateia, mista de intelectuais e curiosos, aplaudiu de pé, e um editor ofereceu contrato para um livro. Sua voz é fresca, autêntica, disse o homem. Mas o verdadeiro teste foi familiar. Dona Maria, mãe de Rafael, surpreendeu todos aparecendo de avião, vestida em saia florida baiana. Eu vim pelo amor, anunciou ela no jantar, abraçando o filho. A reconciliação, com pratos de feijoada misturados a cataplana, selou laços transatlânticos. Inverno trouxe neve rara a Lisboa, cobrindo os telhados em branco etéreo. João e Tiago, enrolados em cachecóis, passeavam pelo aqueduto das águas livres, discutindo o futuro, filhos por adoção, talvez, ou viagens a Machu Picchu. Nós somos prova viva, disse Tiago, neve derretendo em seus cílios. De que o amor resiste ao frio. A família expandia horizontes. Miguel e Rafael lançaram o primeiro tour, levando um grupo de casais americanos a vilas alentejanas, onde jantares sob estrelas viraram confissões compartilhadas. Pedro encontrou um parceiro em um voluntário da associação, um enfermeiro gentil chamado Vasco, e o namoro floresceu em piqueniques no Monsanto. Mas uma sombra pairou no ano novo. Tiago recebeu uma oferta de emprego em Berlim, curadoria em uma grande galeria. É uma chance, disse ele a João, olhos evasivos. Mas eu não vou sem você. O dilema rasgou João, raízes em Lisboa versus asas para voar. Ele consultou Miguel, parti e voltei mais forte. Vá, irmão. Dona Rosa, ouvindo, interveio, o amor viaja, mas a casa sempre espera. A decisão veio em uma noite de fogos no Tejo, explosões coloridas refletindo na água. Vamos juntos, decidiu João, beijando Tiago sob as luzes. Berlim por um ano, depois voltamos para expandir a galeria. A família brindou com vinho do Porto, António propondo um brinde, pelos amores que nos levam longe e nos trazem de volta. Primavera renasceu com flores de laranjeira perfumando Alfama, e a família, outrora chocada pelo segredo, celebrava uma colheita de aceitação. João publicou o livro, dedicado ao irmão que revelou, à família que abraçou. O ciclo se fechava, mas a jornada, de choques a triunfos, continuava, tecida no tecido eterno de Lisboa. A partida para Berlim foi adiada pela pandemia que varreu o mundo como uma maré alta, confinando Lisboa a ruas vazias e máscaras cirúrgicas. João e Tiago transformaram a galeria em espaço virtual, lives de arte e quando pelas telas de celulares em quarentenas solitárias. Arte salva almas, postava Sofia nas redes, e o engajamento explodiu, de Portugal a Brasil, mensagens de solidariedade que ir fluindo como o Tejo em cheia. Miguel e Rafael pivotaram o negócio para tours virtuais, filmando vinhedos alentejanos com drones, narrando histórias de resiliência. Em casa, o confinamento testou laços. Dona Rosa, claustrofóbica nas paredes apertadas, encontrou consolo em videochamadas com Dona Maria, trocando receitas de bolos e confissões sobre fé. Deus nos trancou para nos unir, ria a baiana. Antônio, sem o mar para fugir, aprendeu a cozinhar com os filhos, caldeiradas desastradas que terminavam em risos. Pedro e Vasco, morando juntos agora, hospedaram sessões online de terapia de grupo, onde João moderava discussões sobre isolamento emocional. O vírus pega o corpo, o preconceito, a mente, dizia ele, voz firme na câmara. Tiago, sempre otimista, pintava murais em janelas, arco-íris com slogans, fica em casa, mas a AME é livre. Mas à noite, na cama compartilhada, ele confessava medos. E se o mundo pós isso for pior para nós?
mais ódios online, mais portas fechadas. João acalmava com desenhos, retratos deles dois em paisagens imaginárias, voando sobre muralhas de Óbidos. Nós reconstruímos. Como sempre. O isolamento revelou segredos enterrados. Uma carta chegou de Évora, de Carlos, o primo. Lembra da foto que Miguel te deu? Há mais. Nosso avô. Ele tinha um amor secreto com um marinheiro italiano, durante a ditadura. Escondido em diários queimados pela família. João compartilhou com a família em uma noite de contos ao redor da lareira improvisada, velas em latas de atum. Antônio, olhos úmidos, assentiu. Meu pai. Ele era rígido, mas eu via a tristeza. Agora entendo. A revelação costurou gerações, transformando vergonha em herança. Quando as restrições afrouxaram, o reencontro com o mundo foi eufórico. A primeira parada pós-pandemia encheu as ruas de Lisboa com uma energia primal, abraços distantes, danças mascaradas, bandeiras tremulando como asas libertas. A família marchou novamente, agora com Pedro carregando uma faixa, arte contra o ódio, e Vasco ao lado, mãos enluvadas entrelaçadas. Dona Rosa dançou um fado alegre, improvisado, e até Antônio gritou slogans, voz rouca de emoção. Mas o verdadeiro drama irrompeu com a volta de Hugo, o ex de Tiago. Liberto da prisão por um crime menor, roubo de arte, ironicamente, ele rastreou Tiago via redes, aparecendo na galeria com olhos selvagens. Você me deve, amor. Aquelas pinturas que vendemos. Eram minhas ideias. A acusação era falsa, mas o ciúme envenenado. Ele empurrou uma prateleira, telas caindo em cascata, e Tiago, protegendo João, revidou com um soco. Polícia chegou, algemas tilintando, e Hugo foi levado, gritando maldições. O incidente abalou Tiago profundamente. Eu pensei que o passado estava morto, soluçou ele no colo de João, no apartamento escuro. Mas ele volta como um fantasma. João, prático, contratou segurança para a galeria e sugeriu terapia conjunta. Nós exorcizamos juntos. Sessões com um psicólogo que era revelaram raízes. O pai alcoólatra de Tiago espelhava o caos de Hugo, um ciclo de abandono. Eu escolho você agora, declarou Tiago na última sessão, e o alívio foi palpável. Miguel enfrentou sua provação paralela. Durante uma tour virtual, um cliente homofóbico os difamou online, chamando-os de propaganda degenerada. O backlash foi feroz, cancelamentos, ameaças, mas a comunidade contra-atacou, petições, boicotes reversos, até uma entrevista na SIC Notícias onde Rafael defendeu, turismo que era economia e coração. Portugal é acolhedor. A polêmica impulsionou reservas, provando que controvérsia gera visibilidade. Pedro, fortalecido, lançou uma linha de camisetas com seus desenhos, With Your Truth, vendendo em feiras de rua. Vasco o apoiava, e o casal adotou um cachorro resgatado, batizado Arco, símbolo de ponte sobre abismos. Sofia, sempre a faísca, iniciou um podcast, Vozes de Alfama, entrevistando histórias quer locais, de avós lésbicas escondidas na ditadura a jovens trans em transição. O verão trouxe a tão esperada viagem a Berlim, agora segura com vacinas. João e Tiago embarcaram no voo da TAP, malas cheias de sonhos e azulejos como souvenirs. A cidade, com seu concreto cinza e rio Esprit, contrastava com o calor lisboeta, mas encantou. Galerias em Kreuzberg pulsavam com arte urbana quer, cafés onde casais como eles eram norma. João expôs em uma feira pequena, telas de Lisboa vendendo para colecionadores alemães. Sua saudade é universal, elogiou uma curadora. Mas a distância testou. Chamadas noturnas com a família revelavam saudades, Dona Rosa enviava fotos de pastéis, Antônio reclamava do jardim seco. Miguel confidenciou preocupações com a adoção, papéis atrasados pela burocracia. Volte logo, irmão. A casa é vazia sem você. Tiago, imerso no trabalho, às vezes se perdia em reuniões, deixando João sozinho em um apartamento alugado frio. Eu sinto falta do caos de Alfama, admitiu ele uma noite, olhando pela janela para o muro de Berlim remanescente. Aqui é livre, mas impessoal. A reviravolta veio em uma festa de arte. João conheceu Lucas, um pintor dinamarquês charmoso, com olhos azuis e conversa fluida sobre expressionismo. Uma faísca inocente, dança, risadas, mas culpada. Tiago, ao saber,
não explodiu, em vez disso, chorou. Eu entendo a solidão. Mas me machuca. A conversa que se seguiu, nua e crua, salvou-os. Nós prometemos honestidade. Vamos para casa mais cedo. Eles voltaram a Lisboa fortalecidos, o episódio uma lição em confiança frágil. Outono os recebeu com vindimas no Douro, uma escapada familiar. Em vinhedos ondulantes, pisando uvas com pés descalços, riram como crianças. Miguel anunciou a aprovação da adoção, um menino de 5 anos do Rio, batizado Lucas. Ele chega em dezembro. A alegria foi contagiosa, Dona Rosa planejando quartos, António consertando brinquedos antigos. O ano fechou com a inauguração de uma ala na galeria, Heranças Escondidas, expondo diários de Carlos e outros legados que er. A multidão incluía o prefeito, que discursou sobre inclusão. João, ao microfone, agradeceu, pelo segredo que chocou, mas libertou. Vida fluía, tecida em resiliência. Berlim esperaria, Lisboa era lar. E no coração da cidade das 7 colinas, amores como os deles brotavam, eternos como o Tejo. O inverno de 2023 trouxe geadas incomuns a Lisboa, transformando o Tejo em um espelho prateado e as ruas de Alfama em labirintos gelados. João, agora com 19 anos, equilibrava a galeria com estudos online de História da Arte, o laptop aberto em meio a pilhas de livros de Vieira da Silva. Tiago, de volta ao barismo part-time para financiar projetos, experimentava cafés temáticos, que era Briuse, com infusões inspiradas em bandeiras arco-íris. Cada gole, uma revolução, brincava ele, servindo lá tarte de corações para clientes fiéis. A chegada de Lucas, o filho adotivo de Miguel e Rafael, foi o epicentro de alegria caótica. O menino, de pele morena e cachos selvagens, desembarcou no aeroporto com um urso de pelúcia cerrado, olhos grandes absorvendo um mundo novo. Tio João, gritou ele ao vê-lo, abraçando as pernas como cipós. Dona Rosa, avó instantânea, derreteu-se, cozinhando brigadeiros diários. Ele tem o fogo do Brasil no sangue. António, o avô relutante, construiu um balanço no pátio, ensinando o garoto a atirar pedrinhas no rio, lições silenciosas de paciência. Mas a integração trouxe conflitos sutis. Lucas, traumatizado por orfanatos, tinha acessos de raiva, pratos quebrados, noites de choro. Rafael, exausto, confidenciou a João: eu amo ele, mas sinto que falho. Miguel, o pilar, respondia com histórias do Rio, ninando o menino com canções de bossa nova. Uma noite, após um berro que acordou o bairro, eles chamaram João para ajudar. Sentado no chão do quarto, desenhando com Lucas giz de cera coloridos, João murmurou: todo mundo tem medos, pequeno. O meu era ser quem sou. Mas tios te amam do mesmo jeito. O menino parou, abraçando o papel rasgado. Aos poucos, a família tecia uma rede de segurança. Pedro e Vasco anunciaram o noivado em uma festa na galeria, bolo de arroz doce e drag queens performando fado paródico. Casamos no cartório, mas celebramos aqui, disse Pedro, anel simples brilhando. Sofia, madrinha autoeleita, organizou o evento, transformando o espaço em um carnaval que era luzes de neon, performances de voguing misturadas a danças alentejanas. Tia Luísa veio, agora aliada fervorosa, trazendo hóstias bentas para os santos modernos. João e Tiago, inspirados, aprofundaram seu compromisso. Em uma viagem a Sagres, onde o Atlântico ruge contra falésias, Tiago ajoelhou-se na areia. Casa comigo, não por lei, mas por nós. O anel, forjado de prata reciclada de azulejos quebrados, simbolizava renascimento. João, lágrimas salgadas misturando-se ao mar, disse sim. A notícia explodiu na família, Dona Rosa planejou uma festa, António ofereceu o barco antigo para uma lua de mel fluvial. Mas o destino girava sua roda cruel. Durante a preparação, João recebeu um e-mail anónimo, vídeos granulados de sua juventude, beijos escondidos com Tiago, desenhos íntimos escaneados. Publique se não pagar 5.000 euros. O chantagista era Hugo, de volta das sombras da prisão, vingança fermentando como vinho azedo. Pânico tomou João, ele não contou a ninguém inicialmente, pagando em parcelas secretas, o salário da galeria evaporando. A mentira corroeu por dentro. Noites insones, mãos trêmulas no pincel. Tiago notou: o que há, amor? Você está distante.
João desabafou em uma caminhada pelo Belém, sob a Torre Manuelina. Hugo. Ele me estorque. Sinto-me sujo. Tiago, furioso mas controlado, insistiu em envolver a polícia. Não pagamos ódio, combatemos. Detetives rastrearam o IP, e em uma batida noturna em um albergue do Bairro Alto, pegaram Hugo com o laptop aberto. O julgamento foi um circo midiático, ex-presidiário persegue artistas Kier, mas a família compareceu em peso, mãos unidas na galeria do tribunal. João testemunhou, voz firme, ele não quebra meu espírito, fortalece minha voz. Hugo, condenado à extensão de pena, murmurou um desculpa, vazio antes de ser levado. A vitória veio com alívio, mas cicatrizes. João iniciou terapia, processando o trauma de ser vigiado. O incidente galvanizou a comunidade. Sofia lançou uma campanha Arte Sem Medo, arrecadando fundos para segurança em espaços Kier. Miguel integrou treinamentos anti-assédio nos tours. Pedro desenhou posters de empoderamento, quebra o silêncio, não o espírito. Até Lucas, agora integrado, rabiscava heróis invencíveis, dizendo, tio ruim vai para a cadeia dos monstros. Primavera floresceu com o casamento de João e Tiago, uma cerimônia no Jardim Botânico, sob magnólias em bloom. Convidados, a família estendida, Pedro como padrinho, Sofia de janduíches remichados de Madonna com fado. Dona Rosa chorou lendo votos, António entregou as alianças com mãos calejadas. Pelo amor que resiste, brindou ele com Porto. A festa se estendeu até o amanhecer, danças descalças na grama úmida. Verão trouxe a expansão, a galeria ganhou filial em Porto, com Sofia no comando. João e Tiago, agora maridos, planejavam a adoção, um sonho adiado pela pandemia, mas vivo. Miguel e Rafael, pais experientes, mentoravam, crianças que precisam de espelhos, deem-lhes isso. Outono revelou uma surpresa, Dona Rosa, aos 50, iniciou um romance com um viúvo da paróquia, um homem gentil, ex-padre progressista que apoiava causas LGBTQ+. Ele me vê como sou, confessou ela a João, curando. Velha para amores novos. João riu, amor não tem prazo de validade. Inverno fechou o ciclo com Lucas recitando um poema na escola natalícia, sobre família escolhida. A avó baiana, Dona Maria, veio para as festas, ensinando samba à neve lisboeta. A casa em Alfama, outrora palco de choques, ecoava com risos multiculturais. João, olhando o Tejo congelado, sussurrava para Tiago, do segredo que chocou ao amor que une, nossa história é eterna. E Lisboa, testemunha silenciosa, pescava luzes em aprovação. O ano de 2024 amanheceu com promessas de renovação, o sol de janeiro batendo forte nas janelas da galeria como um lembrete de que Lisboa não hiberna por muito tempo. João, aos 20, sentia-se um veterano da vida, maridos, artistas, ativistas, mas a paternidade iminente trazia borboletas no estômago. Os papéis para a adoção avançavam devagar, um menino de 7 anos chamado Afonso, órfão de uma família desfeita em Faro. Ele gosta de desenhar barcos, dissera a assistente social, e João vira nele um reflexo de si mesmo, navegando mares incertos. Tiago, agora curador full-time, viajava mais, feiras em Milão, contatos em Nova York, mas sempre voltava com histórias e presentes, um caderno de cor italiano para João, gravado com Nossos Mares. A distância curta testava, mas fortalecia, chamadas de hotel terminavam em Te amo mais que o Spri ama Berlim. Em casa, a rotina era sagrada, cafés na varanda, planejar o quarto do filho com paredes de azulejos pintados à mão. Miguel e Rafael, com Lucas agora fluente em português e tupi-guarani misturados, expandiram a agência para retiros espirituais yoga em praias do Algarve, meditações guiadas por xamãs brasileiros. Cura o corpo e a alma, promovia Rafael, e o sucesso veio com parcerias internacionais. Mas uma crise surgiu, Lucas, aos 7, questionou sua origem em uma carta da escola. Porque eu não tenho papai biológico. A conversa familiar, ao redor da mesa com bacalhau, foi terna mas dolorosa. Miguel explicou, você tem 2 pais que escolheram você, como o sol escolhe o mar todo dia. Rafael acrescentou desenhos de árvores genealógicas ramificadas, raízes no Brasil e Portugal. O menino abraçou-os, mas o episódio lembrou a todos da fragilidade da construção familiar. Pedro e Vasco, casados há 1 ano, anunciaram gravidez por barriga de aluguel, um milagre moderno custeado por economias e doações da comunidade.
Vamos chamar de Íris, pela ponte, disse Pedro, acariciando a barriga simbólica em ultrassons. Sofia, tia postiça, planejava um baby shower temático, drag queens lendo histórias infantis que era. Tia Luísa, agora mentora, costurava roupinhas com rendas arco-íris. Dona Rosa e seu novo amor, Padre Manuel, aposentado, mas sempre padre no coração, viajavam para Fátima, buscando bênçãos para todos. Ele me ensina que fé é ação, não só oração, contava ela, olhos brilhantes. Antônio, sozinho mas contente, pescava novamente, convidando Lucas para dias no mar, lições de nós em cordas, contos de sereias que amavam livremente. O conflito maior veio com uma lei proposta no Parlamento, retrocessos em direitos trans, impulsionada por conservadores. A notícia explodiu nas redes, e o grupo se mobilizou. João desenhou cartazes impactantes, silhuetas de jovens com asas cortadas, expostos em protestos no Rossio. Sofia liderou petições, coletando milhares de assinaturas. Miguel organizou tours solidários, doando lucros para a ONGs. Pedro falou em um comício, voz trêmula, eu quase me perdi no ódio. Não deixem que voltem atrás. O ápice foi uma audiência pública no Terreiro do Paço, onde João testemunhou, meu segredo chocou minha família, mas nos uniu. Imaginem o que leis justas fariam por milhares. A multidão aplaudiu, e a proposta caiu, vitória amarga celebrada com vinho no chiado. Mas o stress cobrou preço, Tiago sofreu um burnout, colapsando após uma viagem exaustiva. Eu corro demais, admitiu no hospital, soro pingando. João velou, lendo poemas de Pessoa, eu não tenho ambições nem desejos. Sou poeta. Recuperação veio com pausas, fins de semana em Cascais, caminhadas sem agenda. A adoção de Afonso se concretizou em uma tarde chuvosa de maio, o menino chegando com uma mochila de super-heróis. Casa nova? Perguntou ele, olhos castanhos curiosos. João ajoelhou-se. Casa com 2 pais que te esperam há meses. Tiago preparou o quarto com barcos de papel, e a primeira noite foi de histórias sussurradas até o sono. Lucas, o primo mais velho, trouxe brinquedos, selando uma irmandade instantânea. Verão trouxe o batizado simbólico de Afonso na praia de Comporta, não igreja, mas ondas como padrinhos. Família e amigos formaram um círculo, conchas como alianças. Dona Maria, de visita, cantou uma bênção iorubá, misturando culturas. Antônio, com lágrimas raras, abençoou com água do mar, que as correntes te levem a portos bons. Outono expandiu horizontes, a filial em Porto sediou um festival queer, com performances de fado lésbico e voguing nortenho. João publicou um segundo livro, ilustrações de Afonso inspirando capítulos sobre a herança escolhida. Pedro e Vasco receberam Íris, uma menina de olhos verdes, e o baby shower virou festa de boas-vindas, com Íris chorando ao som de berços de prata. Inverno fechou com reflexões. Em uma ceia de Natal na casa de Alfama, agora ampliada com um quarto extra, a família trocou brindes. Miguel ergueu o copo, pelo segredo que começou tudo. João, com Afonso no colo dormindo, acrescentou, e pelos que virão. Lisboa, lá fora, nevava levemente, um manto branco sobre azulejos coloridos. Anos se desenrolaram como páginas de um livro vivo. Afonso cresceu desenhando com João, sonhando ser marinheiro como o avô António. Íris, com Pedro, dançava samba em festas de família. Dona Rosa e Manuel casaram-se em uma capela progressista, flores silvestres no altar. Tiago e João, pais orgulhosos, viam a galeria virar rede nacional, espaços seguros florescendo de faro a minho. O segredo revelado, que chocara todos uma década antes, ecoava agora como lenda familiar, não de dor, mas de triunfo. Em Portugal, onde o fado canta alegrias e saudades, o amor que era não era mais sussurro, era hino, cantado alto nas 7 colinas eternas.